A gente sempre ouve que a evolução é sobre o mais forte, né? Mas e se não for? E se às vezes for só sobre o mais fortudo? É isso que a gente vai ver hoje, mergulhando na deriva genética, esse jogo de azar fascinante e totalmente imprevisível da biologia. Sabe, a gente está acostumado com aquela ideia de sobrevivência do mais apto. Mas e se, em muitos casos, for só a sobrevivência de quem deu sorte? A grande pergunta que a gente vai responder aqui é, afinal, qual é o papel do puro e simples acaso em todo esse processo evolutivo? Então vamos lá. O que é essa tal de deriva genética? De um jeito bem simples, é a evolução acontecendo por puro acaso. É quando a frequência dos genes, os alelos, de uma população muda, não porque um era melhor que o outro, mas por sorte. Imagina que alguns indivíduos, por um azar danado, não conseguem deixar descendentes. Pronto, os genes únicos deles somem para sempre. Isso é deriva genética. Olha só o nosso roteiro de hoje. Vamos entender essa relação entre sorte e genes e por que o tamanho da população importa, e muito. Vamos botar lado a lado o efeito gargalo e o efeito fundador. Depois, a gente vê as consequências genéticas disso tudo, os perigos de todo mundo ser parente, e no final, a gente resume as grandes forças que causam a deriva. E para começar, vamos direto ao ponto que faz toda a diferença, o tamanho. Porque, olha, na genética de populações, não dá para contar todo mundo igual. A gente precisa de um conceito um pouco mais refinado, que é o tamanho efetivo populacional. O tamanho efetivo que a gente chama de né não é o número total de bichos que você vê por aí. É o número de indivíduos que realmente está passando seus genes para frente para a próxima geração. É como se fosse o tamanho da população do ponto de vista genético, sabe? E quase sempre esse número é bem menor do que o número total que a gente conta. E tem até uma fórmula para calcular isso. Pode parecer meio complicado à primeira vista, mas a ideia por trás é bem simples. Ela basicamente leva em conta o número de machos que se reproduzem, o NM, e o de fêmeas, o NF. E aqui está o pulo do gato. Qualquer desequilíbrio grande entre machos e fêmeas já bagunça tudo e o resultado despenca. Vamos para um exemplo prático para ficar bem claro. Pensa numa população com 12 indivíduos. À primeira vista parece ok, né? Mas e se a gente descobre que desses 12, só 2 fêmeas e 10 machos estão de fato se reproduzindo? Aí a história muda completamente. Beleza, vamos botar esses números na fórmula. A gente faz assim: 4 vezes o número de machos, que é 10, vezes o de fêmeas, que é 2. Isso dá 80. Aí a gente divide pela soma de machos e fêmeas, 10 mais 2, que dá 12. Então fica 80 dividido por 12. E o resultado é surpreendente. O tamanho efetivo dessa população é de mais ou menos 6,7. O que isso quer dizer? Quer dizer que, geneticamente, essa população de 12 indivíduos está se comportando, está perdendo diversidade, como se tivesse menos de 7. É um gargalo genético criado só por essa diferença no número de machos e fêmeas. Essa ideia de gargalo leva a gente direto para os 2 mecanismos mais famosos da deriva genética. Os 2 diminuem a variabilidade genética de forma drástica, mas por caminhos diferentes. Vamos então comparar o efeito gargalo com o efeito do fundador. Dá uma olhada nesses 2 cenários. Na esquerda, o efeito gargalo. Uma população grandona que de repente é reduzida a quase nada. Pensa num incêndio, numa enchente. Na direita, o efeito do fundador. Um grupinho pequeno se manda da população principal e vai fundar uma nova colônia em outro lugar. Um é sobre quem sobreviveu ao desastre por sorte. O outro é sobre qual amostra de genes por sorte foi parar no novo local. Então, para não ter dúvida, gargalo é quando a população quase é varrida do mapa no seu próprio lugar. O fundador é quando alguns indivíduos migram. No gargalo, a pergunta é quem sobrou. No fundador, é quem foi. E a resposta, nos 2 casos, é a mesma. Foi quem teve sorte. Agora, vamos entender o efeito gargalo em 3 atos, como uma historinha. Ato 1. A população original. Imagina uma garrafa cheia de bolinhas, azuis e amarelas, em proporções iguais. Isso representa a nossa comunidade, cheia de diversidade genética. Ato 2. A catástrofe. Acontece alguma coisa e a gente vira essa garrafa de cabeça para baixo. Só algumas poucas bolinhas conseguem passar pelo gargalo. E repara, não importa se a bolinha azul era melhor ou a amarela era mais forte. O que importou foi quem, por puro acaso, conseguiu passar por aquele funil. E, finalmente, o ato 3, as consequências. A nova população que vai crescer a partir desses poucos sobreviventes é geneticamente muito, mas muito diferente da original.
a proporção de bolinhas azuis e amarelas mudou totalmente, e muita diversidade se perdeu no caminho, tudo por causa do acaso. Seja por um gargalo ou por um pequeno grupo fundador, o resultado final é parecido, uma nova frequência de genes. Mas quais são as consequências de longo prazo de ter um pool genético, um baralho de cartas genéticas tão limitado? Uma das mais sérias é a chamada depressão endogâmica. Pensa bem, com pouca gente e pouca variedade, a chance de cruzamento entre parentes próximos aumenta muito. E o que acontece? Aqueles alelos recessivos, que muitas vezes causam problemas, mas ficavam escondidos, agora têm muito mais chance de aparecer em dose dupla. E isso diminui a saúde, a fertilidade, o vigor da população toda. Um exemplo clássico e meio triste disso são os leões da cratera de Ngorongoro, lá na Tanzânia. Eles já viviam bem isolados, o que já é uma espécie de efeito fundador. Mas para piorar, em 1962, uma doença quase acabou com todos eles. Sobraram uns 10, 15 leões só. Foi um gargalo brutal. A população até se recuperou em número, mas eles sofrem até hoje com os efeitos da endogamia, com muitos problemas de saúde. Então, o que a gente tira de lição disso tudo? A deriva genética faz com que alelos se percam, principalmente os mais raros. Ela aumenta a homozigose, ou seja, mais indivíduos com cópias idênticas do mesmo gene, o que pode trazer à tona mutações ruins. E o mais importante, ela diminui a capacidade de uma população se adaptar a mudanças futuras. Ela fica mais frágil, mais vulnerável. Para a gente fechar o raciocínio, vamos só recapitular quais são as grandes forças que botam a deriva genética para funcionar, o que, na prática, faz essa evolução pelo acaso acontecer. E aqui a gente tem um resumo perfeito do que a gente conversou. Primeiro, os eventos catastróficos que causam o efeito gargalo. Segundo, a migração e fundação de novas populações, que é a base do efeito fundador. Terceiro, a razão sexual desigual, que a gente viu que derruba o tamanho efetivo populacional. E, por último, as próprias flutuações no tamanho da população ao longo do tempo, que funcionam como pequenos gargalos se repetindo geração após geração. E tudo isso que a gente viu nos leva a uma pergunta final, que é super importante. Agora que a gente entende como o acaso pode ser cruel com a diversidade genética de uma população, como é que a gente pode usar esse conhecimento para salvar espécies que estão ameaçadas de extinção? Como a gente garante que elas tenham a matéria-prima genética para sobreviver não só agora, mas no futuro? Fica aí a reflexão.